Mais um vídeo de exercícios da Lei 8.112/90. Vamos lá. Questão de número 41. Julga a informação a seguir. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio público de locomoção para a execução dos serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. Da mesma forma que nós fizemos os exercícios passados, pause o vídeo e dê sua resposta. Já respondeu? A nossa alternativa, a nossa questão está errada. Está errada porque não é meio público. Esse auxílio transporte, essa indenização de transporte, ela será dada ao servidor que utilizar o seu próprio carro para prestar serviço para o poder público. Eu trabalho, por exemplo, oficial de justiça. Eu trabalho com meu carro e o serviço que eu estou realizando é público. Portanto, o poder público, a administração, paga uma indenização, um auxílio transporte para que eu possa executar a minha profissão. Ok? Próxima questão. Questão 42. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de um mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Certo ou errado? A questão está correta, é isso mesmo. Aluguel de moradia, uma casa ou um meio de hospedagem em empresa hoteleira, casa ou hotel. Eu fui deslocado do meu local de trabalho para prestar serviço em outra localidade, não provisoriamente, mas por um tempo maior. Aí eu vou receber o auxílio moradia, que vai servir com hospedagem ou hospedagem em hotel ou ainda aluguel de moradia, no prazo de um mês após a comprovação da despesa. Olha aqui, o prazo de um mês após. Guarde isso aí, pode cair na prova dizendo que é um prazo inferior a um mês. Não, no prazo de um mês após a comprovação, eu vou receber este benefício. Pessoal, cuidado na hora da prova. Estamos falando aqui, olha, hospedagem administrada por hotel, empresa hoteleira, pensão, qualquer coisa. Aí alguém vai querer, a banca vai tentar te confundir, dizendo que a diária é para isso, mas a diária é para aquele deslocamento eventual, por um dia, depois outra semana, outra vez. Aqui não, aqui é um período maior, eu vou morar, residir naquele local por um bom tempo, aí será auxílio moradia. Questão 43. Será concedido o auxílio moradia ao servidor se atendido os seguintes requisitos, exceto, você vai ler e dar a sua resposta. Ok? A exceção, que é o nosso gabarito, é a letra C. Vamos entender a letra A primeiro. Então, será concedido ao servidor desde que não exista imóvel funcional disponível para o uso pelo servidor. Eu moro em Belo Horizonte e vou prestar serviço em Juiz de Fora. Lá existe um prédio funcional, um prédio que ele tem a função de acolher aquele que vai prestar serviço público, e ele é público, esse local, esse prédio, esse hotel, essa casa. Está disponível? Eu não vou receber auxílio moradia. A letra B. O cônjuge ou companheiro do servidor não ocupa imóvel funcional. A minha esposa já reside lá, já está morando naquela cidade e recebendo o auxílio. Eu não vou receber. E a letra D. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia. Pai, mãe, filho, neta, avó, sobrinho, amigo que reside, recebe. Portanto, eu não irei receber. Tem que ser exclusivo. E a letra C. Por que está errada? O deslocamento, não. Olha o que eu coloquei. O deslocamento tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. Não. O correto é desde que o deslocamento não tenha sido por força. Não tenha sido. Se for por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo, aí não vou receber esse auxílio. Eu fui nomeado no concurso público para policial, para investigador de polícia civil. Eu saio de Viçosa e vou trabalhar em Belo Horizonte. Eu não vou receber, eu fui nomeado. Ou ainda por força de alteração de lotação. Eu estava lotado numa repartição e fui transferido para outra. Não, alteração de lotação não. Então são essas exceções
por isso que está errado. E o correto seria, desde que não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. Neste caso aqui, vamos desmarcar para não ficar confuso, aqui está correto. Olha, assim ficaria correto. O deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. Ok? Então, neste caso, recebe. Existem outros detalhes a ser observado no auxílio moradia e nós veremos posteriormente. Questão de número 44. O servidor que tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança de grupo de direção e assessoramento superiores DAS níveis 4, 5 e 6 de natureza especial de ministro de Estado ou equivalente segundo a Lei 8.112, fará jus ao auxílio moradia. Isso está certo ou errado? Está correto. Vamos entender isso aí. O servidor que tenha mudado de local de residência, Juiz de Fora para Belo Horizonte, para ocupar uma função de confiança do grupo de confiança, assessoramentos superiores, DAS. DAS significa direção e assessoramentos superiores. Então, para cargo de chefia, direção e assessoramento superiores, os níveis 4, 5 e 6, de natureza especial, de ministro de Estado ou equivalente. Então, essas pessoas, esses grupos, eles fazem sim jus ao auxílio moradia. Portanto, nós temos que memorizar aqui 4 grupos, porque está expresso. Primeiro, o grupo dos cargos comissionados. Cargo comissionado recebe auxílio moradia. Outro, função de confiança do grupo direção e assessoramentos superiores, DAS. No caso do nível 4, 5 e 6. Guarde para a sua prova. Nível 4, 5 e 6. Cargos ainda de natureza especial, conforme as leis que o criar, cargos de natureza especial, nós falaremos sobre esses cargos nos próximos exercícios, e ainda ministro de Estado ou equivalentes. Os ministros ou aqueles cargos do alto escalão da Presidência da República. Todos esses, então, destes quatro grupos, vão receber este benefício de auxílio, de auxílio moradia. Então, além de outros que possam estar presentes na lei, esses 4 estão expressos. Cargo em comissão, função e assessoramento, ou ainda cargos de confiança, ministro de Estado ou equivalentes. Próxima questão. Questão de número 45. Analise as informações abaixo. O valor do auxílio moradia não poderá superar 35% da remuneração de ministro de Estado. 2. Independente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1.800. Qual é a resposta correta? Se você marcou a letra B, você acertou. Somente a letra B está correta. O valor não é 35. O teto, qual é o máximo que alguém pode receber? O máximo é 25% e não 35%. Para a sua prova, guarde que o teto é 25% da remuneração do ministro de Estado. Qual é o maior valor que eu posso receber? Olha, vamos tomar cuidado. Há 2 informações. Primeira, 25%. Beleza. E a segunda informação? Desde que esse valor não ultrapasse a R$ 1.800. Então, não chegará ao 25% da remuneração do ministro. Por quê? O item 2 ele traz uma restrição, independente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1.800. Então existe um teto limitando o valor. Qual é o valor? 25%. Até 25% da remuneração do ministro de Estado. Só que está limitado a R$ 1.800. Então existe essa limitação. Nunca vai ultrapassar a R$ 1.800
esse valor conforme a Lei 8.112. Por favor, não vá colocar na prova que é 25% da remuneração do ministro do STF, do ministro do STJ. Não é judiciário, é administrativo, é o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, dos ministérios que auxiliam o presidente da República. Questão de número 46. Segundo a Lei 8.112/90, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais, exceto retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, gratificação natalina, adicional por tempo de serviço, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno e adicional de férias. Qual é a nossa exceção e o gabarito? É claro que você acertou. Letra C, adicional por tempo de serviço, não existe mais. Foi revogado pela medida provisória número 2225 de 45 de setembro de 2001. Portanto, não tendo mais esse adicional por tempo de serviço, resta-nos comentar a respeito das outras. Primeira, letra A, retribuição pelo exercício de função função de direção, chefia e assessoramento. São gratificações. Eu recebo o meu vencimento, o meu salário, só que eu sou convidado a exercer uma função de direção naquela repartição, chefia, qualquer chefia, ou assessoramento. Eu vou receber uma gratificação a mais. Portanto, além daquele benefício, que eu irei para uma zona de conforto no serviço público, eu receberei ainda essa gratificação. Função de direção, chefia e assessoramento. Gratificação natalina, o nosso famoso 13º. Também eu faço jus, serão deferidos aos servidores. A letra D, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Observe que não é a Lei 8.112 que vai definir quais são essas atividades. Se a gente for, só para você ter uma ideia como isso é complicado, imagine o agente penitenciário. O agente penitenciário, ele segundo a Organização Mundial do Trabalho, a segunda profissão mais perigosa, segunda profissão. E ele não recebe nem a periculosidade e nem ainda a insalubridade, porque ele trabalha com pessoas que têm tuberculose, presos que têm doenças infecto-contagiosas, num lugar muitas vezes sujo. Apesar de estar na lei, muitos não recebem, mas para a nossa prova, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. E a D, adicional pela prestação de serviço extraordinário. Ok, as horas extras estão previstas, a gente vai falar sobre isso posteriormente. Adicional noturno, aquele que trabalha em plantões noturnos vai receber uma porcentagem, nós faremos questões. E adicional de férias, um terço de férias no mínimo, remuneradas, a mais remuneradas. Portanto, pessoal, são essas basicamente as gratificações. Temos outras. O mais importante aqui para a gente salientar neste momento é a respeito de atividades insalubres. Nós temos aí, por exemplo, os garis, eles exercem funções insalubres, perigosas. Nós temos as polícias, e penosas. Trabalho que exige o isolamento, confinamento, posturas inadequadas, câmaras frias, não são consideradas insalubres nem perigosas, mas sim penosas. Para a nossa prova, é só mesmo guardar que insalubres, perigosas e penosas fazem jus a essas gratificações e adicionais. Questão de número 47. Segundo a Lei 8.112/90, o funcionário público poderá receber como gratificações outras gratificações ainda. 1. Gratificação por encargo de curso em concurso. 2. Outros relativos ao local ou à natureza do trabalho. Somente a 1 está correta, somente a 2 correta, ambas estão corretas ou ambas estão incorretas. Já respondeu?
A questão e ao nosso gabarito é a letra C. Ambas estão corretas. É possível ainda que o servidor público, segundo a Lei 8.112, receba gratificação por encargo de curso ou concurso. Há dentro de uma repartição um curso a ser ministrado. O funcionário, ele é designado e ele aceita essa atribuição. Ele vai prestar um curso dentro de uma repartição, ou ele é um funcionário público, vai prestar um concurso para outra repartição. Ele vai receber a gratificação por encargo de curso. Já o concurso, cuidado, não são aquelas, não é remuneração paga essas bancas, essas fundações que fazem concursos públicos, mas sim na esfera do próprio executivo. Por exemplo, é o encargo das pessoas que vão monitorar ali o vestibular, ainda bancas de examinadores de provas orais, de concursos internos, todos estes então receberão o encargo de concurso. Curso, eles vão, por exemplo, fazer uma requalificação. O profissional, um servidor público federal, vai ministrar ali um curso de requalificação para uma determinada categoria. Ele vai receber uma gratificação por encargo de curso. E o concurso nós já falamos. Ambas estão corretas. Outros relativos à natureza do trabalho. Eu disse natureza do trabalho. Se cair na prova, você não erra. Qualquer outro benefício relativo à natureza do trabalho está sim previsto na Lei 8.112. Questão de número 48. Marque a alternativa incorreta. Pause o vídeo, leia as questões e a gente volta comentando. Já respondeu? Então vamos lá. Nosso gabarito é a letra E. Vamos à letra A. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Ok, 1/12. Eu trabalhei agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses. Então será 5/12. Aí será 5/12 que eu irei receber, porque a soma, a matemática é 1/12 por cada mês. Se eu trabalhei um mês, eu vou receber ali aquela remuneração, um salário dividido por 12. É a gratificação natalina. Letra B. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como um mês. Eu trabalhei 14 dias, não é considerado um mês, será considerado 14 dias. Mas eu trabalhei 15 dias, ou 16, 17, será considerada um mês, eu vou receber 1/12. C. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro. Em regra, sim. Aqui é federal, Lei 8.112. Vai nos municípios para ver se isso acontece. Não acontece, mas federal, 20 do mês de dezembro. Perfeito. Letra D. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício calculados sob a remuneração do mês de exoneração. Perfeito. Eu fui exonerado. Eu fui afastado do serviço ou me afastei. Eu vou receber a minha gratificação proporcionalmente aos meses de exercício. Eu trabalhei ali janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 6 meses. Eu vou receber a metade proporcional e eu fui exonerado. Vou receber a metade proporcional àquele tempo que eu prestei serviço. Agora, a gratificação natalina será considerada para cálculo de todas as vantagens pecuniárias? De forma alguma. De forma alguma. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de nenhuma vantagem. De nenhuma vantagem. Então, a gratificação natalina não. Ela não é acumulável. Ela não é levada em conta quando se quer considerar outras vantagens. Vamos supor que eu vou receber uma vantagem e como base desse cálculo eu tenho todo o salário que eu recebi naquele ano. Então será os 12 meses de salário. Não entra o 13º, não entra a gratificação natalina. A gratificação natalina não será considerada para nenhuma outra vantagem pecuniária. Ela não leva em consideração. Questão de número 49. Julgue a afirmação a seguir. Os servidores que trabalhem eventualmente em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas
radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Certo ou errado? A questão está errada, pessoal. Olha, os servidores que trabalham eventualmente, não, habitualmente, eles têm o hábito de trabalhar naquela função em locais insalubres ou em contato permanente, né, com substâncias tóxicas. Pessoal que trabalha com raio-x, trabalha com substâncias, usinas nucleares ou com risco de vida. Essa é a expressão correta para a lei, não é risco de morte, é risco de vida mesmo. Fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, mas tem que ser habitualmente, constantemente e não eventualmente. Por exemplo, um diretor de uma usina que trabalha na área administrativa, ele pode eventualmente ir conferir como está o trabalho, mas ele não tem direito, porque ele não trabalha habitualmente naquelas substâncias. Questão de número 50. Marque a alternativa correta. Da mesma forma, você vai ler as alternativas e a gente volta comentando. Já respondeu? Nosso gabarito é a letra E. Os servidores que trabalham em condições insalubres serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Está correto. Todos os servidores, portanto, que trabalham em condições insalubres a cada 6 meses vão se submeter a exames médicos oficiais ali e é obrigatório. A cada 6 meses é o nosso gabarito. A letra A, o que está errado? O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade poderá permanecer com ambos de forma alguma, terá que optar entre um e outro. Letra B. O direito ao adicional de insalubridade e de periculosidade de forma alguma cessa com a eliminação das condições de risco. Pelo contrário, o direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Portanto, se eu recebo já a insalubridade ou periculosidade, eu já estou ciente daquele feito, eu já estou ciente daquela condição e já estou sendo indenizado. Então, já cessa o meu direito de ter outras vantagens sobre aquilo. Então, o correto é, cessa sim, o direito de adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Perfeito. Letra C. Haverá controle mensal da atividade dos servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos? Controle mensal? Não. Haverá controle constante da atividade, não mensal. A letra D. A servidora gestante ou lactante será afastada após o 6º mês da gestação? Não. A partir do momento que souber que ela está gestante, ela será afastada. Olha o texto correto. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos nesse artigo. No caso aqui, é do texto do assunto que estamos falando, exercendo suas atividades em local salubre e serviço não penoso e não perigoso. Ok? Então, aqui, pessoal, nós terminamos a nossa bateria de exercícios. Em breve nós voltamos com mais um vídeo. Muito obrigado e até a próxima.